a opção tem vencimento. E ela está vencendo e nada aconteceu ainda. Se eu estivesse chegando agora no mercado, o que eu faria? Eu montaria essa posição? Montaria. Se sim, então eu tenho que fazer um manejo. Só que nem sempre é possível fazer o manejo, porque tem manejo que dá negativo, tem manejo que aumenta o risco, tem manejo que alavanca demais, se expõe muito mais do que a posição anterior. Nesse caso, a gente não vai fazer manejo. Este lugar que você tem que desejar chegar para você realmente ganhar dinheiro com a opção e ter autonomia com as opções. Eu não entro pensando em vou acertar. Eu entro pensando em se eu errar, o que dá para fazer aqui? A minha decisão é tomada pelo gráfico. 99% é análise técnica, pura e simplesmente. Vamos lá. O mais comum é você operar opções com a maior liquidez possível. Nós teremos essa condição em Petrobras. Petrobras é o ativo mais líquido em suas opções. Então, de olho fechado, você pode montar estruturas aqui na Petrobras, porque você vai conseguir antecipar uma saída, trocar o risco de uma operação, fazer o manejo dela, a rolagem, algumas, dependendo das condições que você não demorar muito para tomar atitude, você tem condições de fazer uma rolagem recebendo, ou seja, uma rolagem que nós chamamos de rolagem positiva. E aí, quando a gente sai um pouco das ações, nós temos uma que tem mais liquidez que a Petrobras, que é BOVA11, que é um ETF. Qual é a desvantagem de BOVA em relação a Petrobras? BOVA11 é um ETF com menor volatilidade. Significa que é menor risco. Então, o prêmio pago pelo risco é menor. A Petrobras, por ter mais volatilidade, ela tem um prêmio de risco maior, porque a volatilidade é a medida do risco. Então, os prêmios da Petrobras são muito mais vantajosos do que os prêmios de BOVA11. Então, se você vai vender uma Petrobras e o outro vai vender uma BOVA11, ganha mais, percentualmente falando, quem vende opções da Petrobras. Porém, a Petrobras pode, de hoje para amanhã, subir 10, 15, 8%. Dificilmente BOVA11 vai fazer a mesma coisa. Então, o risco de BOVA11 é menor. A exposição é menor em BOVA11. Mas ela tem a vantagem que é ajustes e manejos. Então, ajuste eu só vou fazer em posição que deu errado. Eu não faço ajuste em posição que deu certo. Em posição que deu certo eu realizo o lucro e põe no bolso. Eu não faço rolagem em posição que deu certo. Em posição que deu certo você realiza e põe no bolso. Então, esse tipo de recurso é para aquela parcela de operação que a gente faz que dá errado. Tá? Então, vamos colocar aqui de 50% das operações a gente acerta 50%. E 50% a gente erra. Beleza? Então, se eu erro 5 de 10, as outras 5 eu coloco no bolso. Essas outras que eu errei, talvez 2, 3, quem sabe 4, com sorte todas, eu consigo fazer algum tipo de rolagem ou manejo. Então, se eu acertava 50% e você também, só que todas as que deram errado, você não sabe fazer rolagem, não sabe fazer manejo, então você não faz. Eu sei, então eu vou lá e faço. Salvo 20, 30, 50, 60, 70% ou todas essas operações, eu acabo salvando elas. E você ficou com 50% de acerto e eu salvei aquelas que eram erradas e começou a dar certo. Salvei a operação. Ok? Então, aqui está o grande diferencial, aqui está o grande pulo do gato. Tem aquele que não sabe fazer rolagem e não faz, e tem o pior, aquele que não sabe e se mete a besta em fazer. Aí, quando ele erra uma rolagem, ele consome parte ou tudo o que ele ganhou nas 50% que ele acertou. Então você tem 3 classes. Existem os que sabem fazer, existe o que não sabe fazer e não faz, e existe o que não sabe fazer e faz. Tá? Não existe aquele que sabe e não faz. Não existe. O que sabe, ele faz. Então ele sabe, ele faz, ele acerta, corrige a maioria das vezes. O outro não sabe, então ele simplesmente estopa a operação e é o melhor que ele tem que fazer mesmo. E o terceiro, esse é o suicida. Ele não sabe,
Mesmo assim ele quer consertar, não aceita perder de jeito nenhum, ele vai alavancando, vai aumentando o seu risco, daqui a pouco ele se arrebenta. Então essa aula de hoje é para você que quer aprender de verdade como operar opções. E vamos usar aqui o nosso opções.net para fazer essa parte dessa nossa aula. O que você precisa para fazer essa aula? Papel, caneta, calculadora. Se tiver no computador e facilidade, Excel. Usa o Excel aí que vai funcionar super bem, tá? Não tem Excel, não dá para usar agora onde eu estou. Papel de pão e caneta e calculadora pode ser até do celular, tá? Não precisa ser um HP. Coisa simples, funciona e funciona muito bem. Então, vamos lá. Quanto que fechou BOVA ontem? Ele pega aqui, ó, fechamento de ontem, 142,68. Opções.net tem um dia de delay, tá? Considera o fechamento do dia anterior. Bom, então vamos simular uma situação. Vamos pegar o gráfico aqui, ó. Vamos imaginar que você acreditou que nessa data aqui, e ele ia fazer um pivô de baixa, certo? Você imaginou, era sua leitura, era sua análise, e você errou, mas tudo bem, você podia ter acertado. Você fez análise, ó, rompeu o fundo, vai testar o topo, vai falhar e vai virar para baixo. Quando ele chegou aqui, você começou então a montar sua posição. Nesse dia, o BOVA estava em R$ 133 reais. Aí você vai lá e monta uma operação. Eu sou craque nisso aqui, então eu vou montar. Eu não quero saber para onde ele vai. Eu sou vendedor de opção. Vou vender calls e vou vender puts. Ok? Se o ativo está lá no 133, eu vou vender. Eu quero vender um pouquinho fora do dinheiro. Então eu vou pegar a call e vou vender ela para 21/11 e strike 137. Olha lá, estava 133 e eu vou vender no 137, beleza? E a put para baixo, vou vender lá no 129. Então eu coloquei R$4 para cima e R$4 para baixo. Podia ser 5, podia ser 3, ok? Só para a gente pegar um exemplo aqui. Então eu vendo a put 129 e vendo a call 137. O tempo passou, ok? O tempo passou. Qual a última cotação dessa aqui, ó? BOVA K137. Ó, 7,77 último negócio. 7,77. Então, não importa quanto foi que eu vendi, ok? Importa que agora deu errado. Está no 133, eu vendi o strike 137 e agora está 143. A parte da put está dando certo. Seja qual for o valor que eu vendi, está virando pó, eu estou ganhando. Mas a qual eu estou perdendo. E para eu sair daqui e trocar essa operação por outra, como é que ficaria? Vale a pena eu trocar pela mesma 137 e 129, por exemplo? Vamos ver. Porque aqui, ó, agora, para sair eu vou ter que comprar. Ok? As duas que eu estou vendendo eu vou ter que comprar. Então, esse valor aqui eu vou ter que pagar para sair. Se eu recebi 3 e pagar 8, eu vou ficar com prejuízo de 5. Se eu recebi 7 e vou pagar 8, eu vou ficar com prejuízo de 1. Não importa, eu vou perder. Ok? Deu errado, eu vou perder. Mas, ao invés de eu perder essa diferença, se eu fizer uma rolagem simples, será que funciona? Vamos ver. Mesma quantidade, vamos trocar o vencimento para dezembro. Mesmo strike, 137 e 129. BOVA L28, 9,35. E essa put aqui já puxou 16 centavos, né? Então, se eu fizer só a troca, recompro a 137 de novembro e vendo a 137 de dezembro. Eu compro a 129 de novembro e vendo a 129 de dezembro. No final, paguei, recebi, sobrou 1.670. Então, observa que mesmo estando R$6 dentro do dinheiro, a minha call vendida, eu ainda consigo fazer uma rolagem recebendo. Agora, qual é a vantagem de eu fazer isso? Tem a vantagem do tempo. Agora está no 43. E aí, você acha que volta lá ainda para o 37? Mas você só sabe fazer o simples, então você faz uma rolagem simples. E nessa rolagem simples, você recebe um crédito de 1.670 e continua com a dor de cabeça. Porque se ela não voltar, você continua tomando sufoco. Você recebeu um crédito de 1.670 para continuar por mais um mês na mesma posição. É ruim? Não é ruim, mas tem coisa melhor. Então, quais são as coisas melhores? Eu troco, ganho no tempo e melhoro minha posição. Se eu fizer o quê? Usar esse recurso para diminuir a quantidade. Eu recompro as 1.000 e não vendo 1.000. Eu vendo, por exemplo, 800. Vamos ver se vai dar. Ó, 800 fica ainda negativo, fica um pouquinho negativo. Então, 850.
Sobrou um pouquinho, então dá um pouquinho mais, ó. 825. Aí, ó, R$5, pronto. Então agora empatou. Só que aí eu fiquei no mesmo strike, necessitando da mesma coisa, que voltasse para o mesmo ponto de preço que eu precisava antes, que é no máximo no 137. Então eu preciso que volte pelo menos para 137, porque no 137 a put 129 vira pó e a call 137 também vira pó. Então eu continuo precisando do mesmo movimento, só que agora, se não for, eu diminuir aí 17%, 17,5% da minha posição. Não peguei dinheiro nenhum, mas também não paguei nada. E vou ganhar um mês para resolver depois esse problema. Esse é um ponto. Já melhorou. O outro, eu recebi dinheiro, mas melhorou alguma coisa? Não. Mas é bom receber dinheiro? É. Se eu acredito que ele ainda vai voltar, eu recebo dinheiro, depois ainda pego tudo. Ou seja, eu peguei bem mais do que antes. Ok? Antes eu pegaria só aquele prêmio, deu errado, peguei mais 1.670 e depois deu certo, ainda peguei o resto todo. Beleza? Se esse fosse o caso. Só que eu sei o que vai acontecer no futuro? Não. Alguém sabe? Não. Então não dá pra gente tomar uma decisão baseado nisso. Precisamos tomar uma decisão um pouco mais inteligente. Então o segundo ponto, eu reduzi o tamanho. Por mais que não volte, o calor que era com 1.000 agora é com 825, 17,5% a menos. Isso já faz com que as margens que eu precisei para ter as 1.000 agora são menores. Então diminuí margem. Primeiro ponto importante. Eu não posso trocar uma operação aumentando o risco. Só trocar, nós recebíamos 1.670. O risco é o mesmo, as margens as mesmas. Então, eu mantive todo o risco, toda a margem e recebi um crédito. Ponto positivo. Dá para fazer assim, mas eu não melhorei nada. A segunda parte, eu diminuí a minha exposição, diminuí a minha chamada de margem. Eu não recebi crédito, mas eu diminuí a minha exposição. Ok, tive vantagem em fazer isso. Mas existe uma outra forma, pouco falada, quase ninguém fala, e eu nunca vi, tá? Nunca vi. Mas que vem da oficina, da cabeça de quem pensa as opções. Que é você pegar e trocar. Aliás, antes dessa que eu ia falar, vou deixar na manga essa aqui para vocês. Tem uma terceira forma, que é o seguinte. Ao invés de você mudar a quantidade, você mantém a quantidade. Só que você desloca o strike. Você sobe o strike. Já que o mercado subiu e não tem mais perspectivas de que volte para 37, 137, no 143, você não tem mais perspectiva que volte para o 137 de repente, então você troca os strikes. Então aqui nesse caso eu melhorei um pouco. Por quê? Porque de 37 eu subi para 38. E aí no 38 eu já estou R$1 mais perto, né, de vantagem. E como sobrou um trocado aqui, eu ainda posso usar esse trocado para diminuir um pouquinho. Por exemplo, 950, vamos ver se dá. Aqui eu pago 59, 975. Recebo 145, 960. 22, vou colocar aqui 958, acho que agora vai, pronto. 958, pronto, R$6, sobrou R$6. Então, eu ainda diminuí aí perto de 0,5% da minha quantidade, melhorei o strike um pouquinho, e aí você podia fazer várias outras combinações até você encontrar um número perfeito. Tivesse disposto a subir um pouco mais a put, você conseguiria até subir de repente mais um degrau na call, tá? Lá no 136, 137 na put, você conseguiria subir a call até o 139. Aí você fala, poxa, mas aí se ele cai lá para o 136, só que se ele cai para lá, significa que a sua call já acabou o problema dela. Aí você já, rapidamente, você se mexe para defender a sua put se for preciso. Nessa combinação, agora o que aconteceu? Momento 1, só recebi dinheiro, não melhorei nada. Momento 2, não recebi nada, mas melhorei 17,5% a menos no meu risco. No terceiro exemplo aqui, nós diminuímos 0,5% e melhoramos a nossa posição no gráfico e nosso payoff fica um pouco melhor. E o quarto, o que nós podemos fazer no quarto momento aqui? O que dá para melhorar ainda mais, Jota? A gente consegue melhorar ainda mais se a gente abrir uma caixa na cabeça aqui, abrir uma caixinha e pensar um pouquinho fora dela, sabe? Sai um pouquinho da caixa de só aqui, call e put, sobe strike, diminui quantidade, sai um pouquinho daqui e pensa o seguinte, o que me impede de montar uma outra em cima dessa? Por exemplo, eu não tinha 1.000,
Se eu reduzir aqui para 500, aí eu não mudo nada, deixo como estava, 37 e 29. Mas aí eu mudo para 500, certo? Então não diminuo, não mudo o strike, só que eu diminuo pela metade. E se eu fizer uma outra agora, com essa outra metade, vendo outra call, outra put, com essa outra metade, só que agora eu levo os strikes para cima, para próximo da onde estamos. Estamos no 43. Então agora eu pego aqui, ó, vou vender uma put no 36 e vou vender uma call no 40, tô no 43, 47. Aí o que acontece? Bom, tô pagando. Então 500 não dá. Vai ficar certinho, 805, 195, 195. Ainda recebo R$28 ali. Mas entenderam? Aqui nesse caso, o que aconteceu? Eu abracei tudo. Eu diminuí quantidade, não são mais 1000, agora são 800. Vamos deixar aqui, ó, 802. Aqui, ó. Aí, ó, sobrou R$2. Então agora são 802, não são mais 1000. E essas aqui eu joguei lá na área da cotação atual. Então agora eu tenho 200, arredondar aqui, né? Tenho 200 agora aqui que está na região de lucro. Tenho 800 que continua tomando aquele calor, mas diminuiu agora quanto? 20%. Lembra que eu tinha diminuído só 17,5% e tinha melhorado um pouquinho só a minha posição? Agora eu melhorei porque eu diminuí o meu risco. Melhorei porque eu ganho agora essa outra aqui. Mesmo que essa aqui suba, aquela lá de baixo diminuiu o calor, eu consigo fazer isso de novo no próximo vencimento, diminuindo mais esses 800, diminuindo mais ela, jogando ela aqui para cima, talvez até nesse do 47. Vamos imaginar que ela suba para 47. A do 47 vai dar uma rolagem maravilhosa. Eu consigo, com a rolagem do próprio 47 para o próximo 47, diminuir consideravelmente esse 800 para pelo menos uns 600, 500 talvez. E eu vou diminuindo e vou me livrando daquele problema de lá. Como não faz mais sentido eu manter a put lá no 129, dado as circunstâncias, então, olha só o que eu ainda consigo fazer. Essa put aqui, que eu coloquei 802 também, eu não preciso deixar aqui. Essa aqui, eu posso subir ela pelo menos uns 4, 5 reais. Subir lá para o 34. Já sobrou um pouquinho mais de dinheiro aqui. Então, esse pouquinho mais de dinheiro aqui faz eu diminuir ainda mais aqui, por exemplo, 790, 210, 210. Olha lá, R$44. Então alguma coisa próximo disso, eu consigo diminuir até um pouquinho mais aqui. Ou seja, de 17,5%, agora eu diminuí para 21% na minha exposição, que está totalmente dentro do dinheiro. Eu diminui bastante ela e fui trocando. Agora eu mantenho as mesmas 1000. Ó. Eu tenho mesmas 1000 de call e 1000 de put. Só que agora eu tenho as 210 já estão na área de lucro. Não precisa fazer nada. Nem precisa cair, já está aqui. Então só o fato, imagina que o mercado agora fique aqui, parado, neste lugar. Vamos entender agora essa parte. Ó. O mercado ficou parado agora, neste lugar. Vamos tirar aquelas duas que já resolvemos o problema delas. Aí nós temos essa situação aqui. E nós mantivemos as 210 no vencimento de novembro. E aí chegou agora o vencimento, porque está faltando 19 dias e agora imaginar que chegou. Então você vai pegar, vai ter que recomprar isso aqui. Então você recompra essa, recompra essa e essa. Depois que você recomprou essas duas, aí você tem o direito de vender outras duas. Então, vamos lá, vamos vender essa e essa no mesmo strike, 47 e 36. 210. 210. Posso até apagar essas duas aqui que não vai mexer com elas agora. Call e put. Vencimento. Agora a gente vai jogar para dezembro, para ficar igual aquelas que nós já temos lá. Essas aqui, ó. Pronto. Então, quando eu compro essa e vendo essa, já recebi mais um pouquinho aqui agora. R$348. Beleza. O que eu posso fazer com esse dinheiro? Se eu recebi isso aqui, agora eu não tenho mais essa que eu acabei de encerrar. Eu tenho só essas aqui agora. E R$346 foi o que eu recebi. Lembra? Aqui, ó. Foi o que eu recebi. 346. Ou 48. Então, eliminei essa. Tenho R$348 aqui. O que eu posso fazer com esses R$348 aqui? Vamos arredondar aqui, ó. Eu tenho que cair isso aqui para 1000. Posso cair isso aqui para 1000. Eu posso diminuir aqui, ó. Eu venho aqui e recompro uma parte aqui. Vou pagar 340 e pouquinho aqui, ó. Eu vou comprar agora uma parte ali daquelas ali.
Quantas será que eu consigo comprar? Vamos ver. Será que eu consigo comprar 100? Pra gente lembrar aqui, ó. Eu tenho 348 aqui, tá? Então, essa aqui eu não tenho mais, que eu já eliminei, rolei. Tenho essas duas aqui. Quanto que é 8.232,60 menos 348? 7.884. Então, vamos ver quanto que eu consigo comprar aqui, ó. 100 não dá, porque eu preciso chegar em 7.884. Então aqui passou. Vamos ver se eu consigo 50. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Fazer aqui, ó. 577 menos 348. 229. Pronto. 36 então. 228. Ó, certinho. 229, 228, certinho. Então significa que eu consigo diminuir 36 opções dessas aqui. Né? Então eu venho aqui, ó, e diminuo 36 agora. Se eu diminuo 36 aqui, vai cair para 754. 754. No total agora, o que eu tenho? Se eu tinha 1.000, agora eu tenho 964. Diminuí a minha posição. O ativo ficou no mesmo lugar e eu diminuí minha posição. Então eu posso aumentar então agora os 34 aqui? Os 36 aqui? Posso. 7, 8, vamos marcar aqui, pra gente não esquecer, ó. 7, 8, 8, 3, 7, 6. Jota, tudo isso dá pra fazer uma planilha? Dá pra fazer uma planilha, tá? Aqui pra gente poder pegar o racional, mas você pode fazer isso numa planilha, ela te dá tudo certo, ó. Ela já te dá o resultado. Mas olha só, o raciocínio é esse, pensar a opção. Então, se eu diminuir 36, eu posso aumentar 36 aqui para manter as mesmas 1.000, que eu estou trocando, lembra? Estou tirando lá do 37 e jogando para o 47. Estou tirando lá do 29, que agora é 34, e jogando para o 36. Eu estou tirando, estou eliminando aquilo que está lá longe e jogando aqui para próximo do dinheiro. Ou o mercado cai e eu resolvo o problema, ou eu vou fazendo isso até eu eliminar o problema. Vou imaginar que quando eu montei lá no começo a minha operação, eu recebi R$2.000. E eu não quero pagar para sair, nada, não quero pagar nada, zero. Então, eu vou fazendo isso e no final não paguei nada e recebi mais quanto? E aí é o meu resultado, entendeu? Ah, não paguei nada e não recebi mais nada, beleza, mas aqueles 2 que eu ganhei eu não devolvi. E para que serviu tudo isso? Para ganhar R$2.000. Pronto. É melhor ganhar 2 fazendo tudo isso ou perder 5 lá na primeira vez que deu errado? É melhor eu ganhar 2 do que eu perder 5, tá? Então pensa o seguinte, o manejo, ele é uma outra operação. Ele é uma nova operação que você coloca para resolver um problema. Então, ao invés de eu pegar, esquece BOVA, vamos para B3, e ter que entender o gráfico, tomar decisão, tomar risco, e correr o mesmo risco de acertar ou de errar, eu já estou aqui. Eu vou consertar esse aqui, que é mais fácil do que eu começar uma operação nova. Que eu vou ter o mesmo risco lá do ponto zero de novo, para ver se vai dar certo. Tá? E eu posso fazer a operação lá com a outra margem que eu tenho. Por quê? Porque eu não vou usar toda a minha margem para fazer uma única posição em BOVA. Então eu tenho outras margens para fazer outras operações lá. A margem que eu usei aqui, eu vou cuidar dela aqui até ela me dar resultado. Beleza? Então eu aumentei aqui, eu diminuí 36 lá, eu posso aumentar aqui 246. 246. E aí, quanto sobrou? Ó, sobrou agora, menos 7.982,76, sobrou R$99. Então agora eu posso tirar esses R$99 aqui agora. Quantas ações será que dá? Vamos fazer uma conta um pouquinho mais rápido. Se eu vou ter que comprar 9,70, 9,69, divide isso aqui ó, por 9,69. Pronto, 10 ações. Jota, por que você não fez isso antes? É o que eu queria ensinar você. Né? Então aqui, ó, 744, 744. Será que deu certo? Vamos ver. Ó, 7885. Ó, 7883. Pronto, bateu. Então, diminuir aqui, ó. Mas se eu diminuir aqui, não bateu 1.000. E eu posso ficar casando isso aqui, e quando eu coloco numa planilha, a planilha me dá isso. Ela me fala, ó, coloca tanto, e aí o resultado é tanto. Essa conta que nós fizemos por último aqui. Tá? Coloca tanto, o resultado é tanto. Pronto, já bateu aqui a conta. Agora sobrou 10, que eu posso vender mais 10 aqui então, 256. 256, por quê? Porque a soma continua sendo 1.000. E aí o que aconteceu? Poxa, já não é mais agora 7883 e 76. 7883 e 76. Agora tem 7, 9, 13 e 36. Ou seja, sobrou R$29. Bom, vou ficar mexendo aí com R$29, beleza? Deixa assim mesmo. Mas você pode mexer de novo mais R$29. Então, se você não quiser mexer os R$29 agora, deixa assim, ok? Arredondou para 1.000,
ficou com crédito um pouquinho maior para você agora, esses R$ 29, e tudo bem, deixa rodar. No próximo vencimento, dependendo do que aconteceu, você faz a mesma coisa. Então, todas essas 4 situações, e mais aquela que o seu pensamento, a sua criatividade pode chegar, você pode fazer, mas nunca pode aumentar o risco. Aqui nós não aumentamos o risco em nenhum momento. Ou diminuímos, ou recebemos um crédito mantendo o mesmo risco. Ou você manteve o mesmo quantidade e strike e ainda recebeu o dinheiro, ou você trocou o dinheiro que você poderia receber por um strike maior, onde a chance de acerto aumenta, né? Então você melhora a sua posição, a sua probabilidade de acerto melhora, ou você reduz a quantidade. E aí quando reduz a quantidade você se expõe menos agora. Se eu estava tomando calor com 1000, agora eu vou tomar calor com 800. E a quarta possibilidade que nós fizemos aqui é onde você reduz a quantidade de exposição, que está muito dentro do dinheiro, e troca essa quantidade aqui para a linha do dinheiro. Ou seja, se você fosse montar a mesma operação que você montou lá no 133, você monta agora no 143, a mesma operação, descascando aquela que ficou dentro do dinheiro. Você vai descascando ela e vai colocando para cima. Descascou 100, coloca 100. Descascou 200, coloca 200 e vai mantendo a mesma quantidade total para não aumentar o seu risco, ok? E nem a chamada da sua margem. E você aumenta as probabilidades a seu favor para você sair dessa operação vitorioso. O que vocês acharam dessa estratégia? Se você curtiu, já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal e habilite as notificações aí para você ser informado todas as vezes que aparecer um novo vídeo com essa mesma qualidade aqui para você assistir e ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Vamos ver, tem perguntas aqui? Sim, José, uma aula bem avançada, mas de vez em quando precisa a gente colocar a cabeça para funcionar com coisas um pouco mais avançadas aqui. Até para vocês conseguirem entender o andamento da sala, o que eu faço aqui no dia a dia, né? O privilégio de vocês que estão aqui hoje para pegar essa aula e assistir, engolir, digerir, fazer final de semana, vitamina, tomar no... Boa tarde, Jota. Oi, A prima. Oi, prima. Muito boa aula. Tá fazendo mais ou menos, acho que um mês que eu comecei a acompanhar tuas lives aí. Uhum. E assim, eu consegui destravar, porque eu assistia muita coisa, mas eu não praticava. E eu fiz tanta operação nesse um mês. Mas assim, e eu estava justamente com essa dúvida, né? E você acabou esclarecendo. O manejo é mudar o vencimento, e nem sempre a gente consegue o mesmo strike. E aí não tem jeito, né? Uhum. Igual você falou, você tem que pensar, e aí, em vez de montar com uma compra, uma venda, fazer essa segunda operação aí num strike diferente. Isso eu acho complicado. Uhum. Mas é isso mesmo? É aí que vem que a operação fica mais interessante, o retorno é maior? Exatamente, porque você falou de trocar o vencimento, né? Então assim, o Isso. básico é, pensei em rolar, vou trocar para o mês seguinte. Pensei em rolar, vou subir ou descer o strike, vou trocar só o strike. E os dois também é um tipo de rolagem, né? Só que não para por aí, porque pode ser que nesse limite de alternativa você não tenha encontrado uma condição que tenha ficado satisfatória. Ou aumentou o risco, ou aumentou a margem, ou ficou negativo, você paga mais para sair do que recebe para entrar. Então, alguma coisa não ficou legal. Então, você tem que ampliar um pouco mais suas possibilidades. E aí, a gente amplia para esse tipo de ajuste e manejo mais avançado. Então, assim, a gente tem recursos até a exaustão para... Não porque você não quer aceitar perder, não. É porque se eu tenho recurso para evitar o prejuízo, por que eu vou começar uma operação nova, que eu tenho o risco de ter um novo prejuízo, se eu posso continuar pensando naquela que eu já pensei? Essa operação já foi pensada, já foi analisada, estou acompanhando e sofrendo todo esse tempo com esse ativo que está dando errado, já venho acompanhando, já venho sofrendo, ou seja, eu estou respirando o ativo. Qual a chance que eu tenho de conseguir pegar um movimento mais provável desse ativo em relação ao outro que eu não estava nem acompanhando? A chance desse é muito maior. O seu batimento cardíaco está alinhado com o batimento cardíaco daquele ativo. Então a chance de você conseguir entender o que ele está fazendo, o que pode acontecer na próxima semana, devido a tudo isso que você já viu acontecer com ele, é muito mais fácil você acertar esse palpite do que um novo palpite. Então tem isso aí também, que conta muito na hora de você fazer uma rolagem. Então eu vou trocar aqui uma situação por outra, mas eu quero ainda esperar para ver esse movimento, porque ainda não se desconfigurou. Não é que ele já fez e voltou e eu fiquei panguando. Não, ele nem fez. Então ele ainda vai fazer. E eu não posso jogar a toalha agora, porque ele ainda vai fazer. Pode demorar mais um mês, mas ele ainda vai fazer. E eu tenho que estar predisposto a isso, mas eu não posso aumentar o meu risco. Entendeu? Entendi.
Mas, assim, por que você fala que a BOVA é que resolve tudo? A movimentação da BOVA é uma coisa que seria mais garantida, um retorno, por exemplo? Ela é mais tranquila em termos de previsão.